Nesse vídeo oferecido pela Design Líquido, nós vamos colocar duas coisas juntas, culturalmente falando e tecnologicamente falando. Culturalmente falando, é uma história que aconteceu no Brasil sobre um menino que mora no Acre, vulgo menino do Acre, que em certo momento ele desapareceu e provocou uma série de buscas da polícia, da imprensa, enfim. A história é interessante porque em determinado momento os pais do menino abriram o quarto dele e dentro do quarto dele, segundo eles, que eles nunca iam lá, havia na parede várias inscrições criptográficas. Então, na época eu estudava criptografia, eu achei a história interessante porque, conforme os detalhes foram sendo revelados, tiveram aspectos de criptografia nas reportagens, enfim, nos artigos, e muita gente se envolveu para quebrar essa criptografia. Né? Na verdade, não levou nem 3 dias para quebrar a criptografia. Uma vez que a criptografia foi quebrada, o tema, né, se espalhou pela internet e muitas pessoas divulgaram a tabela de símbolos, enfim. E a maneira com que a criptografia do Menino do Acre foi desenvolvida foi através de simples troca de símbolos, né? Trocar um símbolo por outro, que é uma criptografia dessas, conforme eu mencionei em outros vídeos, que é uma criptografia que a gente fazia quando era criança, adolescente, enfim, né? Que a gente desenvolvia pequenos sistemas, né, de mensagens e passava bilhetes para os colegas tentarem quebrar aquele estilo de criptografia. Então a criptografia do Menino do Acre nada mais é do que simplesmente uma substituição de caracteres rúnicos ou alquímicos, ou até mesmo criados por ele, né, por símbolos alfabéticos. Então, no momento que eu estava desenvolvendo a biblioteca para a criptografia do Menino do Acre, que faz parte de Delego agora, os símbolos que nós estávamos procurando não existem no Unicode. Então nós criamos dois sistemas, um chamado alquímico e o outro chamado rúnico, em que há substituição de letras do alfabeto em português por letras correspondentes no Unicode, ou melhor dizendo, caracteres correspondentes no Unicode. Então o que a gente vai demonstrar aqui não é exatamente o sistema de símbolos do Menino do Acre, mas é uma coisa muito parecida. Né? O sistema, pelo menos, é muito parecido. E é bom para os estudantes de criptografia para eles entenderem alguns dos mecanismos de criptografia que existem, porque esse, apesar de ser um mecanismo de criptografia não utilizado para fins de segurança, ele é muito interessante na questão educacional e no impacto cultural que ele provocou no Brasil. Para as pessoas que não são do Brasil e não conhecem a história, eu vou deixar alguns links na descrição do vídeo contando a história do Menino do Acre. Então, para usar ele em Delégua, vamos lá. A gente pode começar, como sempre começamos, né? var criptografia igual a importar criptografia. A gente precisa de um texto. Vou colocar aqui meu texto testando a criptografia do Menino do Acre. E logo abaixo eu vou tentar usar da forma mais simples possível, que é criptografia, ponto, criptografar em Menino do Acre. E tem texto e tem opções, mas opções é opcional, eu vou passar só texto. Assim, e o nome da variável é meu texto. Pera lá, faltou o escreva, né? Tá aqui, né? E dá para ver que os espaços são preservados, né? Esse aqui, se eu não me engano, é o sistema rúnico que ele usa. Então tá usando o tema rúnico. Então, mas se a gente quisesse usar outro tema, né, a gente pode especificar nas opções usar o tema. Então, para o uso do tema, coloca a palavra tema, 2 pontos, e que pode ser rúnico, que eu acho que é o que nós usamos, ou pode ser alquímico. Então, rúnico não aconteceu nada. Alquímico. Ele é um pouco diferente, né? E, se eu não me engano, tem um sistema híbrido
que ele mistura vogais com consoantes, enfim, que tem uma terceira combinação. Isso deixa as coisas um pouco mais interessantes, né, do ponto de vista de descriptografar isso. Só que a questão é que na descriptografia a pessoa tem que saber o tema para descriptografar, ou então supor que o tema padrão é o tema único. Então, na hora de descriptografar, a gente tem que tirar isso aqui, ou passar o mesmo tema, e aí nós conseguimos o resultado. E, caso contrário, vai ser o embaralhamento de letras e consoantes aqui ainda maior. O que eu acho que pode ser até um resultado bem interessante para quem está brincando com isso aqui, né? Mas vamos então reverter a criptografia do menino do Acre. Então, como é que nós podemos fazer? Var original criptografia.descriptografar de menino do Acre. E ele pede como parâmetro um texto cifrado, porque isso aqui não é exatamente uma criptografia, não é uma dispersão, não é um vetor de identidade, nada disso. É simplesmente o que a gente chama de cifra, né? Então, por isso, é texto cifrado aqui. E nesse caso, como eu não passei opções aqui, eu não vou passar opções no de baixo também. Eu vou usar texto cifrado para esse aqui e para esse aqui. E escrevo o original. E tá lá, texto na criptografia do menino do Acre. Se a gente quisesse usar o tema, né? Então, vou colocar o tema de volta aqui. Por exemplo, o tema alquímico. Eu preciso copiar por debaixo. Senão, acontece isso aqui, ó. A criptografia não funciona. Que interessante. Foi uma vírgula a mais, né? Tem a documentação, inclusive, da criptografia aqui no editor da Lego Web. E tá lá. Conseguimos desfazer, aspas enormes, a criptografia do menino do Acre. Só tem um detalhe nesse algoritmo aqui, é que ele transforma tudo em minúsculo, né, para fins de simplificação. Então, os caracteres não respeitam letras maiúsculas, porque senão a gente teria que adicionar ainda mais runas ou mais símbolos alquímicos para conseguir isso, né? Então, para fins de simplicidade, a gente passa para minúsculo e trabalha com uma tabela de símbolos menor. Então é esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Culturalmente eu acho essa história muito interessante, então por isso que eu decidi implementar ela como métodos de Delego Criptografia. Isso faz parte do conteúdo educacional que nós temos em Delego Criptografia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, ativem o sininho para as notificações, dá joia nos nossos vídeos, confira nossos repositórios online e deixe sua opinião nos comentários. E é isso por hoje. Muito obrigado e até o próximo vídeo.